Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. E hoje, sexta-feira, é dia da gente falar sobre ferramentas de gestão. Então a gente já está falando de bastante coisa, a gente falou de ISO 9001, falamos de várias estruturas até agora. Não tem como falar de gestão sem falar de mapeamento de processos, sem citar aqui a nossa amiga tartaruga de processos, tá? Então eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos, tá? Então vão ser 3 sextas-feiras para a gente falar de forma detalhada sobre o mapeamento de processo, a etapa aqui da tartaruga de processo. Nessa primeira aula eu vou explicar para vocês o que é essa estrutura, por que a gente usa e qual é o poder dela, e a gente também vai falar ainda hoje do processo das entradas e das saídas, a parte central ali da tartaruga. Na nossa segunda aula nós vamos falar sobre recursos humanos e recursos físicos. E na última aula nós vamos falar sobre métodos e indicadores, tá? Então basicamente vai ser essa aí a nossa divisão aqui nessas 3 aulas. Então fique com a gente, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder aqui nossas aulas. Lembrando, a gente tem conteúdo novo aqui no canal, de segunda a sexta, tá? Então 5 vídeos por semana, sempre às 11h30 da manhã. A gente traz conteúdo de Excel, de VBA, de gestão da qualidade, de gestão empresarial, como esse caso, e também sobre metrologia industrial. Então tem bastante coisa, cada dia da semana a gente traz um conteúdo um pouquinho diferente para vocês, beleza? Bom galera, então o que a gente vai falar aqui, né? Quando você está tratando de gestão, né? Atualmente a gente entende que eu preciso fazer a gestão de forma dividida, digamos assim. Vamos tentar simplificar. De forma dividida. Como assim? Eu vou precisar olhar para aquilo que eu estou gerenciando, seja uma empresa ou seja um processo, quebrando isso em etapas diferentes, como se eu fizesse passo a passo isso. E, como a gente já sabe, quando a gente faz uma coisa de forma passo a passo, facilita bastante a nossa estrutura, tá? E quando a gente trabalha com uma empresa que tem um sistema de gestão da qualidade, tá? Então, se você perdeu aí a nossa aula falando sobre o sistema de gestão da qualidade, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, ou melhor, na descrição do vídeo, o link da nossa aula de sistema de gestão para você entender o que é sistema de gestão, ISO 9001, essas coisas todas, tá? Mas, se você está trabalhando com uma norma, com uma empresa que tem um sistema de gestão da qualidade que segue esses padrões, então você vai precisar de alguma forma conhecer o que a gente chama de fatores internos e fatores externos da sua empresa, que na grande maioria das vezes é resolvido lá pela análise de SWOT, que é uma outra ferramenta, assunto para um outro vídeo. E a propósito, se vocês quiserem que eu fale sobre SWOT, deixa aqui nos comentários, eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas normalmente a gente vai conhecer ali o que é força, fraqueza, ou seja, positivo, negativo e interno, faz parte das responsabilidades da minha empresa, do meu processo, o que é oportunidade e ameaça, ou seja, positivo e negativo de fora do meu processo, do lado externo. Então isso é requisito de norma, então a gente acaba fazendo o SWOT na grande maioria das vezes para poder atender esses requisitos e começar o conhecimento do nosso processo como um todo. Depois disso, é muito aconselhável que você tenha uma avaliação de aspectos, né? Uma priorização de aspectos, os famosos riscos. Você pode usar uma matriz Gantt, uma matriz SO, também tem vídeo aqui no canal ensinando como você pode fazer aí uma matriz Gantt, como que você pode gerenciar isso, tá? Mas você pode fazer isso para poder entender por onde eu vou começar a melhorar o meu processo, né? Só que, galera, para você manter o seu processo rodando bem, é importante que você tenha um mapa, que você entenda como ele funciona. E é aí que entra essa tartaruguinha aqui, né? Que é a famosa tartaruga de processo, ou mapa de processo. Tá? Existem outras estruturas que você pode usar para fazer mapeamento de processo, mas sem dúvida alguma, essa daqui é a mais simples de se utilizar e, na minha opinião, isso é minha opinião, a mais bacana que a gente tem para trabalhar, porque ela é muito simples, ela é muito completa, ela é aquele arroz com feijão que resolve o trabalho, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Esse nome, tartaruga de processo, até coloquei uma tartaruguinha aqui, tá? Esse conteúdo, galera, eu não vou disponibilizar aqui, porque eu estou utilizando um trecho da nossa apostila do curso de mapeamento de processos, tá? Então, essa aqui é lá a página 16 da nossa apostila do curso de mapeamento de processos. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, na descrição do vídeo você vai achar o link para ter aí todo o curso completo, estudar com a gente aqui, e o curso vale muito a pena, tá? Um curso de 16 horas só para a gente falar sobre isso daí, ok? Mas
O que você vai ter aqui, galera? Um diagrama de blocos, tá? Então essa estrutura aqui, na verdade, é um diagrama de blocos, onde você tem uma estrutura principal. E como que funciona essa estrutura? Eu tenho uma entrada, uma solicitação, ok? Uma entrada é uma solicitação, uma chegada de demanda de trabalho. Chegou o trabalho para o seu processo. O seu processo, obviamente, vai processar aquela demanda. Como assim? O que é processar a demanda? Né? Para ficar claro para todo mundo. Imagina que eu tenho uma empresa que fabrica bolos. Ok? Eu adoro dar exemplo de comida. Imagina que eu tenho uma empresa que fabrica bolos. Ok? Então, eu tenho lá a solicitação, um cliente meu me contratou para fazer um bolo de uma festa de aniversário, por exemplo. Ok? Então, o que vai acontecer? Essa solicitação do meu cliente seria uma entrada. A fabricação do bolo é o meu processo. E para conseguir fabricar o bolo, eu tenho muitas coisas que tem que acontecer. Eu tenho que comprar ingrediente, eu tenho que ter conhecimento suficiente para poder fabricar aquele bolo, eu tenho que ter recursos, né? Então, maquinário ali, tem que ter um forno, tem que ter formas. Percebe o que eu quero dizer? Então, eu tenho muita coisa que tem que acontecer para que esse bolo fique pronto. E isso é o que acontece dentro do processamento de qualquer atividade. Quando eu concluir o meu processamento, ou seja, quando o bolo ficar pronto, eu vou ter a saída, que é o quê? Justamente o bolo pronto entregue para o meu cliente. Então, quanto mais a sua saída estiver relacionada com a sua entrada, maior a satisfação do cliente. Simples assim. Então, eu tenho uma entrada, cliente quer um bolo de chocolate com decoração XYZ, para poder fazer a festa de aniversário de uma criança de 7 anos, por exemplo. Faz sentido? Percebe? Tem todo um cenário. Então, o que eu vou entregar? Um bolo de chocolate com a decoração XYZ e talvez vou colocar até uma coisinha ali que faça diferença, um brindezinho, adicionando ali satisfação do cliente ou buscando adicionar a satisfação do cliente. Percebe? Saída tem que estar alinhada com a entrada e o processo é o que vai permitir que isso aconteça. Se o seu processo estiver bagunçado, você vai entender errado ou processar errado a sua entrada, consequentemente, vai entregar uma saída que não é legal. Então, isso é a parte central desse diagrama de blocos, tá? Ou seja, desse fluxo de trabalho. Tudo bem? Depois disso, a gente tem os bloquinhos que são auxiliares, que seriam as patinhas da tartaruga, né? Então, a entrada seria o rabinho da tartaruga, o processo seria o casco, simbolizando ali a solidez do processo, e a saída seria a cabeça da tartaruga. As patinhas é o que mantém a tartaruga de pé, né? Então é o que mantém, é o que faz a tartaruga andar, né? Então, por quê? Porque a gente vai precisar de recurso humano. A minha fábrica lá de fazer bolo, né? A minha empresa de fazer bolo, ela não consegue fazer bolo se não tiver um confeiteiro. Faz sentido? Então, eu não tenho como fazer isso. Agora, se esse confeiteiro é a pessoa que vai no supermercado fazer as compras, ele é a pessoa que faz postagem na rede social para conseguir clientes, ele é a pessoa que faz precificação de produto, ele é a pessoa que faz tudo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir vender muito, porque ele está fazendo tanta coisa que ele não consegue dar conta. Então, precisa ter um bom dimensionamento de recursos humanos. Faz sentido? Não sei se você já viveu situações parecidas, né? Eu, pelo menos, quando trabalhava CLT, passei uns tempos aí trabalhando muito, fazendo trabalho demais de uma pessoa, e a gente sabe que isso acontece com muita gente. Então, muitas vezes é porque a gente tem uma falha aqui na definição de recursos humanos. A gente tem também os recursos físicos. Não dá para fazer bolo sem forno. Não dá para fazer bolo sem forma. Não dá para fazer bolo sem ingrediente. Então, percebe? São essas coisas que você precisa para o processo funcionar. Método. Eu não consigo fazer bolo sem ter receita. Ah, mas a minha avó lá fazia o bolo de cabeça e ficava maravilhoso. Ok, só que trocou a pessoa, para de sair o bolo ou perde qualidade. Entendeu? Então você pode até ter aquela pessoa que é super experiente, que sabe fazer sem precisar de receita, sem precisar de instrução operacional nenhuma. Porém, eu preciso de métodos para que o processo fique seguro. Se aquela avó que fazia o bolo de cabeça se aposentar, eu posso colocar a neta, talvez, para fazer esse bolo, e ela vai conseguir fazer porque eu tenho procedimento. Percebe?
Então, método é muito importante por conta disso. E por último, indicador. Não tem como gerenciar um processo, uma empresa sem indicador. Por quê? Sem indicador você não sabe para onde você está indo e você não sabe do que você tem que se proteger, né? A gente vai falar muito disso aqui nessa questão de indicadores. Então, galera, basicamente essa estrutura que gera aqui a nossa tartaruga de processo, tudo bem? Ótimo. Cada parte aqui da minha tartaruga, né, cada estruturazinha que eu tenho aqui na minha tartaruga, eu dou um nome um pouquinho diferente. Eu também posso pensar de uma forma diferente. Então, eu tenho entrada, processo e saída, ok? E eu tenho aqui também uma questão super legal que é o seguinte: eu tenho recursos humanos, eu costumo chamar de com quem, ou seja, com quem esse processo funciona. Esse segundo nome serve para ajudar você a pensar, tá? Então é muito comum nos mapeamentos de processo ele aparecer como com quem. Os recursos físicos ele viram com o que. Os métodos viram como e os indicadores viram como medir. Tudo bem? Então, se você ver dessa forma, também a mesma tartaruga, não mudou nada, a gente só às vezes muda o nome para facilitar ali a interpretação. Ok, galera? Ótimo. Então, agora que você já tem uma noção bacana de o que eu vou ter dentro da minha tartaruga, né? O que compõe a minha tartaruga e por que ela pode trazer benefício, está na hora da gente ir para o segundo passo dessa nossa aula, que é justamente a gente começar a entender qual é a lógica de utilização dessa tartaruga. Quando você precisar definir um processo ou revisar o mapeamento dele, o que você vai fazer? Você vai sempre começar pelo processo, sempre começa pelo processo, e é essa ordem que a gente vai estudar, inclusive, tá? Começa pelo processo, começou pelo processo, beleza. Terminou, vai para entradas. Então, processo, depois entradas. Fez as entradas, você vai para saídas. Fez as saídas, você vai para recursos humanos. Fez recursos humanos, você vai para recursos físicos. Fez recursos físicos, vai para métodos e, por último, para indicadores. E se você seguir essa ordem, você vai seguir exatamente a norma ISO 9001. Tá? Então, se você acompanhar essa ordem, você vai conseguir atender exatamente a ISO 9001, ok? E exatamente na ordem que ela aparece. Então, isso funciona muito bem para o seu processo, beleza? Se você estiver pensando lá em outras normas, como 16949 para quem trabalha lá em automotivo, 17025 para quem trabalha lá em laboratório e muitas outras normas, você vai perceber que elas também seguem essa mesma lógica, tá? A grande maioria das normas segue essa lógica, porque é a lógica que faz sentido e a gente vai entender isso melhor daqui para frente, agora entendendo cada parte desse processo. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, deixa a sua dúvida aqui nos comentários, eu vou ter prazer em responder. Normalmente eu dedico toda segunda-feira um período para responder aqui os comentários que vocês deixam, tá? Mas sempre que eu tenho um tempinho aqui ao longo do dia, eu paro e respondo os comentários que vocês vão deixando para tentar responder o mais rápido possível, beleza? Bom, então vamos entender o que a gente vai fazer no processo, galera. O processo é o seguinte, ó, ele vai ser um negócio mais ou menos assim. Você vai definir primeiro, tá? Primeiro, nome do processo. Ok? Então, o seu processo tem que ter nome. É como esse processo vai ser conhecido dentro da empresa. Então, vamos imaginar que eu estou falando do processo de vendas da minha empresa. Tá? Então, no meu exemplo dessa aula e das seguintes, a gente vai fazer como se fosse um processo de vendas, que eu acho que é um pouco mais fácil para todo mundo ter uma noção, talvez, de como ele funcionaria. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar o nome, processo de vendas. Pode ser simples assim, tá? Pode ser o próprio nome do departamento, não precisa gastar muita energia aqui não. Mas é o jeito que você quer que o seu processo seja lembrado, tá? Então isso é importante e vai fazer sentido pra gente daqui a pouco. Definiu o nome do processo, agora você vai fazer o seguinte, você vai definir o dono ou responsável do processo, tá? E aqui é um ponto muito importante, todo processo tem que ter um dono. Não pode ter dois ou mais, não. E não pode não ter dono. Sabe aquela coisa, o gerente geral cuida de tudo? Não, isso não funciona. Isso é coisa de lá de trás, tá? Então, não é assim que a gente faz.
cada processo precisa ter um dono. Por quê? Porque esse dono é a pessoa responsável por aquele processo. É essa pessoa que tem que ter competência para fazer com que o processo funcione e também tem que ter liberdade para fazer com que esse processo funcione. Consequentemente, essa pessoa tem a responsabilidade de fazer o processo funcionar. E essas três coisas são muito diferentes. Vamos passar um pouquinho por elas. Competência. O que é competência? Ter conhecimento técnico. Então, se eu estou falando de uma pessoa que está cuidando do departamento de vendas, né, que ela é responsável pelo processo de vendas, essa pessoa tem que saber vender. Essa pessoa tem que saber o mínimo sobre vendas. Ah, mas ela não é especialista em prospecção de clientes. Ok, ela vai contratar uma pessoa que saiba muito disso. Isso vai entrar lá nos recursos humanos, mas essa pessoa tem que conhecer aquele universo. Faz sentido? Eu, por exemplo, sempre trabalhei com empresas da metal mecânica. Hoje a gente atende empresas da área de saúde, a gente atende empresas da área do alimentício e muitos outros segmentos. Porém, eu me sinto muito mais confortável quando eu estou falando com um cliente da área de metal mecânica. Por quê? Eu trabalhei muitos anos dentro desse ambiente. Faz sentido? Então é importante que você tenha uma pessoa que tenha competência nesse sentido. Porém, a gente sabe muito bem que não é só a parte técnica que conta quando a gente fala de competência. Eu também preciso ter alguém que tenha competência do que a gente chama hoje de soft skills. Tá? Eu não gosto muito de usar termos em inglês, porém, esse termo é o que a gente utiliza no dia a dia, é o que a gente utiliza nas empresas. Tá? O que é esse negócio de soft skills? Seriam as habilidades maleáveis. Né? Então, a conhecimento técnico a gente chama de hard skills, ou seja, habilidades sólidas, aquelas que nunca mudam, elas são rígidas e são base ali para uma estrutura. E eu tenho as soft skills, que são aquelas maleáveis, como por exemplo, saber como lidar com pessoas, habilidade de negociação, saber como contornar situações de problema, aquilo que a gente costuma chamar de conflitos e assim por diante. Tá? Então, essa pessoa, para ser julgada competente, ela tem que atender esses dois requisitos: conhecimento técnico e esse conhecimento em soft skills. Não basta também a gente só ter conhecimento. Tem que ser aquela pessoa que tem condições de aplicar isso tudo junto. Beleza? Ótimo. Então, eu defini uma pessoa que tem competência. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é que essa pessoa tenha liberdade. O que é liberdade? Não é no sentido de fazer o que quiser, mas essa pessoa ela tem que ter condições de escolher qual é o melhor caminho para aquele processo. E muitas vezes esse melhor caminho não é o caminho que o dono da empresa espera. Faz sentido? Porque o dono da empresa, estou usando a figura do dono, mas pode ser qualquer outra figura de alta patente da empresa, né? Esse dono, ele tem uma visão de negócio, às vezes ele conhece muito da parte produtiva, é o que mais costuma acontecer, ou é uma pessoa ali muito focada na questão de crescimento, de busca de oportunidades, essas coisas todas. Porém, não tem como o dono da empresa ser especialista em tudo. Por conta disso, eu contato pessoas. Então, de nada adianta eu contratar uma pessoa, dar responsabilidade para ela, ou seja, colocar ela num posto de dono de um processo, ser uma pessoa competente e depois ficar podando, cortando as asas dessa pessoa por não deixá-la tomar decisões. Então, liberdade é no sentido de liberdade para a tomada de decisão, ok? E por último, a responsabilidade, que vem junto da liberdade. Se essa pessoa tem liberdade para tomar decisão, ela tem responsabilidade pelas decisões que ela toma. Faz sentido? 3 coisas importantes para definir um dono de processo. Beleza? Então vamos lá. Defini o nome. Agora eu vou definir o dono. Fiz isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tratar desse quadrinho aqui, olha. Primeiro passo, missão do processo. Missão do processo. O que é a missão do processo, galera? A missão do processo é o seguinte: por que o processo existe? Por que aquele processo existe? O que fez com que aquele processo fosse necessário? Qual é o problema que aquele processo resolve? Então, isso. E olha que interessante, eu defini o nome e o dono e já pulei direto para isso. Por quê? Essa definição que você vai fazer, ela tem completa
base, ou melhor, ela é a base para tudo que você vai definir no seu processo. Tudo. Isso é importante. Por exemplo, algumas situações. Talvez você já tenha visto ou até feito parte de um processo que recebe muitas demandas que vêm de outros processos. E aí todo mundo fica com aquela sensação, nossa, mas isso aqui não era para vir para cá, esse trabalho não era desse processo. Faz sentido? Essa definição de limite, hoje o pessoal gosta de chamar de boundary, né? Que nada mais é do que limites. Essas definições só começam a falhar se a sua missão não estiver bem definida, ok? Então eu preciso ter uma ótima missão. E como que eu defino uma missão? Eu tenho que entender qual é a dor que o processo resolve. Por exemplo, por que existe um departamento de vendas? Ah, para vender, Lucas. Sim, seria para vender. Porém, sempre evite definir como missão uma atividade. Por quê? Se eu contratei um funcionário ruim, ok? Vou pensar aqui no funcionário ruim para ficar mais fácil de entender o exemplo. E eu falar para ele, olha, você vai trabalhar no meu departamento de vendas e você tem que vender. O que esse cara vai fazer? Se ele for ruim, ele vai vender. Olha que coisa. Se ele for ruim, ele vai vender. E vai vender pouco. Só que vai ficar difícil de cobrá-lo, vai ficar difícil de até incentivá-lo a melhorar, porque eu não tenho profundidade na minha missão. E aí eu fico naquela, a gente está aqui para vender, a gente está aqui para vender. Não, não é bem assim. Para você definir uma missão, eu sempre aconselho que seja uma coisa mais profunda. Então, e uma coisa sistemática, tá? O que é uma coisa sistemática? Uma coisa sistemática é uma coisa que vai criar um organismo lá dentro. Então, o seu processo, a partir dessa missão, começa a virar um organismo, onde você vai ter vários itens, né? Vários órgãos, várias partezinhas do seu processo, que vão trabalhar em conjunto para um bem comum, ou seja, para um objetivo comum, que é, no fim das contas, vender cada vez mais. Olha que já começou a melhorar. Agora não é mais só vender, mas sim vender cada vez mais. Então, como eu poderia fazer um exemplo de missão para um departamento de vendas? A missão, um exemplo, tá? De departamento de vendas poderia ser algo como garantir solidez no crescimento de vendas da empresa. Olha que interessante, garantir solidez no crescimento de vendas da empresa. Um exemplo, ok? Eu não sou da área de vendas, mas olha que legal. Por que isso é mais interessante do que simplesmente vender? Porque quando eu falo que eu vou garantir solidez, essa solidez eu posso entender como fazer com que elas sejam constantes. E eu estou falando que é solidez no crescimento, ou seja, que eu vou ter crescimento de vendas constante. Para eu conseguir fazer crescimento de vendas constante, eu vou precisar definir melhoria contínua. Eu vou precisar ter um olhar muito vivo para a solução de problemas no meu processo. Eu vou precisar ter uma equipe engajada. Percebeu o que eu estou querendo dizer de diferença? Se eu tivesse falado que é simplesmente vender, não importa quanto eu estou vendendo. Eu estou vendendo, estou atendendo a missão. Agora, quando eu falo de trazer crescimento e agregar valor para a empresa, isso faz muito mais sentido. Beleza? Ótimo. Próximo passo. Definir a missão. Agora eu sei por que eu vou trabalhar todos os dias. Então agora eu vou definir uma visão, tá? Então a missão é o que eu faço. A visão é onde eu quero chegar, tá? Então a diferença é essa. Missão, o que eu faço. Visão, onde eu vou chegar. E para a visão, galera, anota isso daí. Ela tem que ser uma utopia. A visão tem que ser uma utopia, tá? O que é utopia, Lucas? Utopia é o seguinte, você vai definir, tá? Você vai definir um sonho. E é isso mesmo, você vai definir um sonho, um objetivo fantástico. Por exemplo, vamos imaginar que essa minha empresa, que eu estou determinando o departamento de vendas, ela faz parte de um grupo multinacional. Tá? Então eu estou trabalhando na divisão aqui do Brasil e ela tem uma matriz, sei lá, na Alemanha, por exemplo. Para quem já trabalhou em multinacional, vai se lembrar que normalmente, a matriz é a referência para todas as outras plantas. Concorda comigo? Por quê? Tudo é definido na matriz e as outras plantas normalmente acompanham isso.
E muitas vezes nós brasileiros, que somos ótimos profissionais, tá? Lembre-se disso, nós brasileiros somos ótimos profissionais, por isso tem muito brasileiro fazendo muito bonito aí em empresas fora do Brasil e sendo disputados por empresas fora do Brasil, tá? Então, brasileiro que trabalha muito bem, tá? Comparado com o resto do mundo, o brasileiro é fantástico no trabalho. Todas as outras nações acreditam nisso. Só o brasileiro denigra a imagem do próprio brasileiro nesse sentido, ok? Mas enfim, então, a gente que faz um ótimo trabalho, muitas vezes a gente acaba até se limitando por conta de uma matriz. Isso acontece muito para quem trabalha em multinacional. A gente às vezes não avança, não melhora alguma coisa porque a matriz ainda está atrasada. Às vezes ela não quer melhorar ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos imaginar que a minha empresa ela vive um cenário mais ou menos assim, tá? Qual que seria uma visão adequada para esse processo, tá? E não estou dizendo que tem que ser isso, mas como exemplo, eu quero que o meu processo de vendas seja a referência de todos os processos de vendas de todas as plantas do grupo. Então tem a planta Brasil, tem a planta na China, na Alemanha, tem a planta tudo quanto é lugar. Mas eu quero que a do Brasil, a que eu trabalho, a que eu gerencio, seja referência quando se fala em vendas. Então olha que definição, olha que sonho. Percebeu o que é utopia? É muito difícil de chegar lá. Muito, muito difícil, quase impossível. Porém, é isso que eu vou buscar. E isso vai me ajudar muito a me desenvolver. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar isso daqui aplicado de forma pessoal, tá? Por exemplo, todos vocês que estão me assistindo, inclusive eu mesmo, nós trabalhamos, certo? Se você trabalha, existe uma missão para o seu trabalho. Normalmente, a missão do seu trabalho está atrelada a ganho financeiro. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro no fim das contas. Faz sentido? A visão, talvez muito interessante, vou me tornar milionário com isso. Olha que legal. Então, simplifiquei aqui o exemplo. Eu trabalho para gerar dinheiro e o meu objetivo, meu sonho, minha utopia é me tornar milionário. Olha que legal. O que vai acontecer? Essa pessoa, se ela fizer por onde e se ela correr atrás disso com força, digamos assim, se esforçando para isso, o que vai acontecer? Se ela falhar, ela vai chegar perto. Ah, Lucas, mas a pessoa não conseguiu virar milionário, mas às vezes ela chegou no meio do caminho. Às vezes ela não conseguiu virar milionário, mas ela conseguiu multiplicar os seus ganhos várias vezes. Por quê? Nesse caminho de tentar virar milionário, nesse exemplo, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai estudar mais, a pessoa vai aprender novas formas de conseguir monetizar o seu trabalho, a pessoa vai se transformar, se reinventar, trazendo melhoria contínua e solução de problemas. Então, no processo é a mesma coisa. Se você quer que seu departamento de vendas, por exemplo, se torne referência, você vai fazer o quê? Começar a perceber quais são os pontos que os outros processos de venda são melhores que o meu. Vou aprender com eles. Aprendi. Agora, onde o meu já é forte? O meu é forte aqui, aqui, aqui. Então melhora esses pontos. Começa por onde está fácil. Poxa, olha, esse ponto aqui eu já estou ali melhorando, estou crescendo, tá começando a chamar atenção. Tá? Isso faz muito sentido, galera. Isso é muito interessante e muito prazeroso, porque você começa a perceber que conforme você vai trabalhando, você está indo para algum lugar. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de trabalhar, chegar em casa cansado e ter a sensação de que a gente não agregou valor, né? De que a gente saiu do trabalho meio que do mesmo jeito que a gente entrou, só que mais cansado? Então, a visão evita isso. Né? A visão ela vai te ajudar a não ter essa sensação. Porque você sabe que aquilo que você está fazendo tem um propósito. Aquilo que você está fazendo está te levando para algum lugar. Eu sei que talvez alguém vai me dizer alguma coisa como: Lucas, mas se eu fizer isso, se eu for essa pessoa que busca o crescimento, eu só estou enriquecendo o meu chefe. Sim, isso é maravilhoso. Eu mesmo tenho um cliente de consultoria que eu estava numa reunião com eles na semana passada, nesta semana, e a gente falou justamente sobre isso. E uma coisa que eu comentei com confiança com o sócio dessa empresa foi: você vai querer me pagar mais porque eu vou te gerar mais valor agregado em pouco tempo. E isso acontece.
Faz sentido? Quando você gera um trabalho que é mais interessante, quando você aprende a gerar valor agregado, você começa a valorizar também o seu trabalho. Por quê? Você vai começar a fazer coisas que outras pessoas não fazem. E isso é muito interessante. Então, missão, o que eu faço? Visão, para onde eu vou? E a visão é um sonho. Beleza, galera? Ah, Lucas, uma pergunta que uma vez me fizeram e eu achei muito interessante. Então, sempre que eu falo disso, eu lembro desse ponto. Lucas, mas e se eu chegar? E se o meu sonho lá financeiro era me tornar milionário e eu conseguir? Ótimo. Atualiza. Tenta virar multimilionário agora. Faz sentido? Ou muda. Você pode fazer isso também. Poxa, eu consegui virar milionário, mas agora eu quero ser milionário com tempo livre. Percebeu a diferença? Então, você vai melhorando o sonho caso você perceba que você está chegando muito perto ou que você já atingiu. Tudo bem? A visão sempre é uma coisa que parece inatingível. Beleza? Missão, visão. Vamos para valores. O que é valores, galera? Valor é o seguinte: quais são as regras do jogo? Valor aqui é a mesma coisa que a gente fala da pessoa, ok? É o mesmo entendimento, tá? Então, se a missão é o que eu faço, por exemplo, departamento de vendas. Departamento de vendas, a gente viu, faz crescer as vendas, né? Então, resumindo aquela missão, eu vou fazer crescer com robustez ali as minhas vendas. Visão, que é me tornar referência. Um dos jeitos de ser referência do departamento de vendas é ser ali o departamento que mais vende. Por exemplo, simplificando bastante. Valores. Valores é o que vai te impedir de tomar atalhos. Valores é o que vai te impedir de fazer coisas que não devem ser feitas. Faz sentido? Então eu vou vender, mas eu vou vender a que custo? O que pode e o que não pode para eu vender? Entendeu a ideia? Então, valores vai determinar isso. E o valor, galera, é um ponto fundamental. Não adianta escrever valor. Valor é o que cria a cultura. Os valores do processo é o que vão criar a cultura daquele processo. Ok? E se é uma coisa que define cultura, tem que ser apresentada por meio de exemplo. Lembra do dono do processo? Então, o dono do processo é o primeiro e o que vai pegar mais pesado com relação a valores. Então, primeiro detalhe, dono do processo tem que ser exemplo com relação aos valores daquele processo. E dessa forma, o processo fica com a cara daquele dono do processo. E se ele faz um ótimo trabalho, isso vai ser fantástico. Quer um exemplo? Eu, por exemplo, quando trabalhava e tinha os meus colaboradores, tinha os meus processos dentro de CLT, o que eu definia? Um ponto que para mim é muito importante. Eu gostava de trabalhar com cartas na mesa. Ou seja, eu gostava de ter um diálogo aberto e sincero com as pessoas do meu processo. Então, o que eu era obrigado a fazer? Sempre ter um diálogo aberto e direto, sincero com os meus colaboradores. Então, olha, percebeu o exemplo? Isso vale para qualquer outro valor que você julgue interessante, que você julgue pertinente. Então, se eu queria ter essa transparência, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que começar a fazer a transparência. Entendeu? Então, começa pelo líder, beleza? Segundo ponto importante para a definição de valores é, quando alguma coisa der errado, quando dentro do seu processo alguém falta com esses valores, mesmo que seja você tem que demonstrar que aquilo não é aceito. Então, se você for lá e falhou com o seu próprio valor, você vai se retratar por isso, no mínimo. Percebeu? Por quê? Para mostrar para as pessoas que a regra também vale para você. E a regra também vale para todas as pessoas que estão ali. Para quem quiser um exemplo fantástico, já falei desse livro aqui em outros vídeos, inclusive num vídeo recente, mas é um dos meus livros favoritos. Vou deixar aqui na descrição para vocês o link também, para vocês poderem ler, caso faça sentido, caso vocês se interessem, que é O Poder do Hábito. É um livro que eu adoro, acho muito legal, tá? E nele tem um exemplo da Alcoa, né, com o Paul O'Neill como gerente. E lá ele faz um trabalho fantástico, focando única e exclusivamente em segurança no trabalho, numa época que quase ninguém falava sobre isso, né? E se você ler, você vai perceber o quanto de resultado esse cara conseguiu focando apenas em uma coisa.
Tá? Então, dá uma olhada, vale muito a pena a leitura desse livro, é um livro fantástico para desenvolvimento pessoal, mas tem esse exemplo lá que é muito bacana e exemplifica um pouco de como funciona essa questão, tá? De como você faz esses valores criarem raízes no processo, beleza? E por último, aqui dentro a gente vai ter as estratégias. Então eu já tenho a missão, eu tenho, ou seja, o que eu faço, a visão, onde eu vou chegar, os valores, quais são as regras do jogo, e as estratégias são os comos, né? São os métodos. O que eu posso usar para me ajudar? Né? Então, essas estratégias elas vão colaborar. Se eu tenho uma visão que é me tornar referência, a primeira estratégia que eu pensaria é ter um contato muito próximo com as outras plantas, para entender o que esses caras estão fazendo, o que esses caras fazem melhor do que eu, onde que eu posso contribuir, onde que eu posso receber, percebeu? Então, quando eu tenho tudo definido, definir as estratégias fica muito mais fácil. Tá? Então, galera, quando a gente fala de definição de processo, é isso que a gente fala. E olha como é poderoso, olha como é importante. Beleza? Ok, então defini o meu processo. Vou fazer o quê? Vou definir as entradas. Aí ficou fácil, né? Entradas é o seguinte, galera. Você vai definir, dentro do seu processo, você vai olhar os clientes que você tem, né? Internos e externos. Vai olhar os clientes e o que essas pessoas te pedem. Quais são as demandas de trabalho que essas pessoas ou esses processos te mandam, tá? Isso pode ser, como eu disse, interno ou externo. Quem são os clientes que você tem que se lembrar? Primeiro, legislação. Legislação é cliente. Então, existem leis que vão ser relacionadas ao seu processo. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é quais são as legislações que o meu processo tem que atender. Ah, beleza, passei por essa. Então, eu vou ver lá. Legislação XYZ pede isso, isso e isso. Então, eu vou colocar aqui cliente, por exemplo, tá? Legislação. Aí, aqui eu vou colocar qual é a solicitação. Entendeu a ideia? Aí, terminei de olhar todas as legislações, aí eu vou olhar as normas. Ah, nas normas tem isso, isso e isso. Como é que eu faço para o que eu tenho que atender? Eu tenho que atender isso aqui tudo. Entendeu a ideia? Aí depois que eu falei das normas, eu vou falar do cliente final, né? Aquele cliente que me paga, cliente da minha empresa. Vou analisar quais são os requisitos que ele tem. Ah, ele tem isso, isso e isso de requisito. Passa para lá. Quais são os detalhamentos? Além de cliente externo, eu tenho cliente interno, né? Então, quem são os processos com os quais eu tenho relacionamento e que são meus clientes? O que eu tenho que passar para essas pessoas? Tá? Depois disso, então tá percebendo que eu estou descendo, né? Eu estou chegando cada vez mais ali no detalhe. Passei dos clientes internos, agora eu vou pensar em fornecedores. Porque os fornecedores, eles também são meus clientes em algumas coisas. Por exemplo, se eu preciso comprar alguma coisa do meu fornecedor, eu preciso passar para ele uma solicitação de compra, gerar uma emissão de nota fiscal. Eu preciso, às vezes, passar uma especificação técnica daquilo que eu preciso. Então, o fornecedor também me pede coisas, percebeu? Então, para cada item, você vai detalhar da forma que você achar mais adequada. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é quanto eu preciso detalhar. Algumas coisas, galera, não faz sentido você detalhar completamente. Por exemplo, cliente normas. Aí tá lá, ISO 9001 é uma norma da sua empresa, por exemplo. Então eu vou colocar aqui todos os itens que eu tenho dentro lá da norma. Não, não é assim. Você pode resumi-los como requisitos da norma, tá? E aí você vai também resumir as saídas, para você não ter que ficar escrevendo tudo aqui de novo, como se você estivesse transcrevendo a norma, tá? Então, escreva de forma que fique claro para quem trabalha naquele processo. Tudo bem? Entradas é simples assim. Qual é o cliente? Quais são as entradas? Um cliente pode ter diversas entradas. Beleza? Saídas, galera, para a gente fechar nossa aula de hoje. Saídas a gente vai falar o seguinte. Eu tenho o cliente, ou seja, quem recebe essa saída. Tá? Então, às vezes, o cliente que recebe a saída não é o cliente que entregou a entrada. Faz sentido? Porque às vezes meu fluxo é retilíneo. Né? Então, eu preciso lembrar disso. Então, para quem eu entrego aquelas coisas? Cada entrada ela vai ser transformada em uma saída. Às vezes eu posso juntar mais de uma entrada para uma única saída. Isso acontece às vezes.
Porém, ou às vezes também, uma entrada só pode ter mais de uma saída, né? Então, eu vou fazer várias avaliações para quem que eu entrego essas questões. E, de novo, vai ter o legislativo, vai ter ali as normas, vão ter o seu cliente externo, clientes internos, vai ter os seus fornecedores e assim por diante. Faz sentido? Fez esse mapeamento? Olha que legal. Só de fazer as 3 primeiras partes do seu processo, você já tem uma estrutura bastante sólida de como o seu processo funciona, você já conhece todos os seus clientes e todas as solicitações que chegam para aquele processo, você já conhece todas as saídas que você precisa entregar. Definindo entradas e saídas, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para o nosso assunto da próxima aula, que é a definição de recursos humanos e recursos físicos. Beleza, galera? Então eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e até nossa próxima aula.